Bom dia. Hoje vamos falar sobre a probabilidade da união de dois eventos. Bem, como assim probabilidade da união de dois eventos? Pode ser que em alguma situação específica você precise calcular a probabilidade de mais de um evento. No caso aqui a gente está falando de dois, mas essa ideia serve para mais de dois eventos também. Eu quero lançar um dado e qual a chance de obter um número par ou múltiplo de 3 ou múltiplo de 5. Tá entendendo? Esses ou que eu tô falando. Essa ideia de falar, ué, eu tô querendo sempre algo a mais. A probabilidade de ocorrer mais eventos. E de que modo que esses eventos eu possa pensar como um evento maior. E eu quero exatamente a probabilidade desse evento maior, que eu posso dividir ele em eventos menores. Bem, aqui o livro traz alguns pontos importantes sobre esse estudo da probabilidade da união de dois eventos. E aqui ele faz uma pergunta interessante. Ó. Se um conjunto A possui 6 elementos e um conjunto B possui 5 elementos, é sempre correto afirmar que o conjunto A união com B possui 11 elementos? Quando eu for unir o conjunto A com B, vai dar sempre 11? Lembrando que esse conteúdo vocês viram ano passado, no primeiro ano. União, interseção, diferença entre conjuntos, né? E nesse caso aqui ele dá dois exemplos. O primeiro exemplo, esse é o conjunto A e esse é o conjunto B. O A vai do 0 ao 5, o B vai do 6 ao 10. Ou seja, eles não têm elementos em comum, elementos repetidos. Ou seja, a interseção deles é vazia. Logo, o número de elementos da interseção é zero, porque não tem elementos. Pode ver, ó. Todo mundo que está no A é só do A. Quem está no B é só do B. A gente fala que esses dois conjuntos são conjuntos disjuntos, tá? Eles não possuem elementos em comum, ó. São conjuntos disjuntos, como está escrito aqui embaixo. Ok? No exemplo 2, assim, calma, só para finalizar aqui. Então ele pega a união com B, quando ele for unir o A com B, vai dar do 0 até o 10. Ou seja, com os 11 elementos. O A tem 6 e o B tem 5 elementos. Então quando eu for unir, vai dar todo mundo bonitinho, todo mundo do A e todo mundo do B, de forma que um complementa o outro. Ou seja, vai dar 11 elementos. Você poderia pensar, a resposta para a pergunta é sim. Calma. Vamos ver o exemplo 2. Dados os conjuntos A, o mesmo conjunto A, só que agora ele mudou o B. Ó. O B não é mais do 6 até o 10, o B é do 4 até o 8. Continua tendo 5 elementos também. Só que agora, se você perceber, tem elementos do B que também estão no A. Eles não são disjuntos, porque eles possuem elementos em comum. Exatamente o 4 e o 5. Ou seja, a interseção de A com B, quem está tanto em A como B, é o 4 e o 5. Logo, o número de elementos da interseção é 2. Então, quando eu for unir o A com B, vai entrar todo A e também todo B, com um pequeno detalhe. O 4 e o 5 eu não vou escrever duas vezes, vou escrever só uma vez. Do 0 ao 5 é o A, do 4 ao 8 é o B. Então, quantos elementos tem A união com B? Nesse caso, 9, porque tem os dois que se repetem. E aqui a gente tem a representação do diagrama de Venn. O A, o B e a parte em comum entre eles. Ok? E aí ele faz uma pequena explicação. Note que no exemplo 1, N de A com união B é 11. Ou seja, o número de elementos de A união B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Bastou pegar os 6 do A com os 5 do B somar, deu 11. Por que isso acontece? Porque A e B não possuem elementos em comum, porque a interseção é vazia. Ou seja, eles são elementos disjuntos. Agora, fazer até aqui, pronto, para ver se fica melhor, pronto. Já no exemplo 2, o número de A união B é 9. Ou seja,
o número de A união B é diferente do número de A mais o número de B. Não adianta só somar. Porque se eu fosse só somar aqui no exemplo 2, era para dar 11. Só que a gente vê que não dá 11, dá 9. Por que isso acontece? Porque A e B possuem elementos em comum. Nesse caso, 2 elementos. Foi o que eu expliquei, né? Então, baseado nisso, a gente vai usar essa propriedade lá dos conjuntos, tá? O número de elementos da união de dois conjuntos é dado pelo número de elementos de um mais o número de elementos de outro, menos o número de elementos da interseção. Por que eu tenho que colocar esse menos? Porque quando eu estou contando aqui no exemplo 2, 6 elementos do A e 5 elementos do B, eu estou contando esse cara aqui duas vezes, esses caras aqui duas vezes. Estou contando 4 e 5 duas vezes. Por isso que eu tenho que tirar a interseção uma vez. Porque se eu estou contando duas vezes, eu estou contando repetido. Eu tenho que tirar aquela vez que eu estou repetindo. Eu tenho que contar só uma vez. Por isso que tem que ter esse menos aqui, tá? Aí aqui ele falou essa mesma coisa que ele falou aqui, ó. Quando os conjuntos são disjuntos, o número de elementos de A união B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Baseado nisso, pessoal, eles definem a probabilidade da união de dois eventos, de dois conjuntos. No caso aqui, a gente vai se referir como sendo os eventos. Conjunto A eu posso chamar de evento A, conjunto B de evento B, certo? Até porque a gente representa os eventos por conjuntos, lembram? Geralmente a gente representa assim nas questões. Então, se eu quiser calcular a probabilidade da união de dois eventos, vai ser a probabilidade de ocorrer um, mais a probabilidade de ocorrer outro, menos a probabilidade de ocorrer a interseção deles. Porque quando eu conto a probabilidade de ocorrer um e conto a probabilidade de ocorrer outro, se existir interseção entre eles, eu vou estar contando a probabilidade da interseção duas vezes também. Por isso que eu tenho que retirar. É baseado nessa mesma ideia aqui, tá? Ele só pegou essa expressão e dividiu pelo número de elementos do espaço amostral. Que no caso ele construiu isso. Probabilidade de A, probabilidade de B e probabilidade da interseção. Certo? De novo, a ideia é a mesma. Eu tenho que tirar porque senão eu vou estar contando duas vezes. E no caso dos eventos serem representados por conjuntos disjuntos, no caso aqui vai ser zero. Então, no caso, a probabilidade da união vai ser só a de A mais a de B, porque a interseção vai ser vazia. Um detalhe importante que ele fala aqui, pessoal, olha para esse I e para esse OU, tá? Isso aqui é importantíssimo. Deixa eu ler aqui para vocês. Agora, se considerarmos A e B dois conjuntos de espaço amostral ômega, equiprovável, finito e não vazio, tudo isso a gente já explicou, né? Temos que a interseção B representa os elementos que satisfazem simultaneamente o evento A e o evento B. Quando vier a questãozinha com esse I, e você for querer calcular a probabilidade desse I, por exemplo, joguei um dado para cima. Qual a probabilidade dele dar par e múltiplo de 3? Então, você, por exemplo, o evento A é dar par, o evento B seria ser múltiplo de 3, dois eventos. Não é isso? Dois eventos? Então, essa probabilidade seria calculada como? Só rabiscar aqui para vocês, tá? Eu tenho que calcular a probabilidade de ser par vezes a probabilidade de ser múltiplo de 3. Esse I, essa letra E de I, representa isso na probabilidade de multiplicação, tá? E agora, ou seja, os elementos da interseção dos dois eventos. No caso aqui, que ele está complementando a leitura anterior, né? Por outro lado, a união B representa os elementos que satisfazem o evento A ou o evento B, ou seja, os elementos da união dos dois eventos. Detalhe, nesse OU, se os conjuntos forem disjuntos, com cuidado, né? Então como é que eu vou fazer esse OU? Eu vou pegar e vou somar. Se o I é vezes, de novo, eu joguei um dado para cima, qual a probabilidade dele dar par ou múltiplo de 5? Então seria par, o OU é mais, tá? Múltiplo de 5. Ok? De novo, o I é vezes, o OU é mais. Aí, ó, por que tu não
Não usou a mesma ideia aqui do múltiplo de 3 para cá? De novo, repito. Eu vou somar quando os conjuntos forem disjuntos. Em um dado, eu tenho 3 números pares. 2, 4 e 6. E eu só tenho um múltiplo de 5, que é o 5. Ou seja, conjuntos disjuntos. Certo? A gente fala que os eventos são mutuamente exclusivos nesse caso. Eles se excluem. Um evento exclui o outro. Um evento anula o outro. Se der par, com certeza não deu múltiplo de 5. Se der múltiplo de 5, com certeza não deu par. Ok? Nesse caso aqui, ó, par e múltiplo de 3 tem uma diferença. E no dado, quem são os pares? 2, 4 e 6. E olha aí, o 6 também é múltiplo de 3. Certo? Então, nesse caso, não seriam exclusivos. Porque o 6 também estaria aqui. Certo? Só para ter esse cuidado. Aqui na página seguinte, ele define a probabilidade mesmo, que a gente já acabou de falar. E tá aqui, ele falando sobre os eventos mutuamente exclusivos, ó. O que eu acabei de falar, tá? Se eu tenho a interseção vazia, dois conjuntos disjuntos, de novo, pares, conjunto dos pares, conjunto dos múltiplos de 3, não são mutuamente exclusivos. Eles possuem um elemento comum, que é o 6. A gente está falando dos números do dado, tá? Das faces do dado. Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui a gente tem 2, 3 e 6, os pares. Múltiplo de 3 a gente tem o 3 e o 6. O 6 se repete. Tá ok? Então eles não são mutuamente exclusivos. Então não dá simplesmente para somar assim. A gente teria que tirar a interseção. No caso, quando não for mutuamente exclusivos, a gente tem que usar realmente a fórmula, como está aqui. De novo, só recapitulando. Qual a probabilidade de eu lançar um dado para cima e dar um número par e um múltiplo de 3? Vamos usar a fórmula. Probabilidade de dar par, probabilidade de dar múltiplo de 3, menos a probabilidade de dar par e múltiplo de 3. Ok? No caso aqui a gente teria 3 elementos, teria 2 elementos, e aqui a gente teria um elemento, que é o 6. Agora, se eu lancei o dado para cima, qual a probabilidade de dar par ou múltiplo de 5? A gente iria usar apenas essa parte. Porque ou dá par ou dá múltiplo de 5. Eles são mutuamente exclusivos, a interseção deles é vazia. Os pares são 2, 4 e 6 e o múltiplo de 5 é apenas o 5. Fomos claros? Estamos com 12 minutos. Aqui a gente tem exercícios resolvidos, tá? Vocês dão uma olhada. E para aproveitar esses minutos finais, eu vou explicar exatamente o que eu estou falando para vocês. Vou pegar aqui uma folha do caderno, qualquer, e vamos lá. Pegar os números pares do dado, né? Quais são os números possíveis no dado, os resultados possíveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha o que é que eu estou falando. Probabilidade da par ou múltiplo de 5. Ora, pessoal, isso aqui vai ser a probabilidade de dar par mais a probabilidade de dar múltiplo de 5. A gente fala isso, tá? De dar par, nós temos quantos pares? 1, 2, 3, que é o 2, o 4 e o 6. Então a probabilidade de dar par é 3 em um total de 6. A probabilidade de dar um múltiplo de 5, a gente só tem um 5. Então é um total de 6 também. E soma. Por que soma? Porque são são eventos mutuamente exclusivos. Os conjuntos que representam esses eventos são conjuntos disjuntos. Não tem elementos repetidos. Não tem elementos em comum. Interseção vazia. Então quando a gente for pegar aqui, vai dar 4 sextos, que a gente pode simplificar por 2. E fica 2 terços, aproximadamente igual a 66,6%. Tá? Se você for dividir, isso vai dar 0,666. Dízimo periódico, né? O 0,6 com a barra em cima. A outra probabilidade que eu estou falando, nesse caso aqui, ó, a gente usou o quê? A gente usou probabilidade de A união B, e foi apenas a primeira a parte dos conjuntos disjuntos. O A e o B. Probabilidade de A mais a de B. Simples. Agora, se eu quisesse número par e múltiplo de 3. Vamos até pegar o ou mesmo. Ou múltiplo de 3. Certo? Vamos lá.
Aqui a gente tem que pegar a probabilidade de dar par, mais a probabilidade de dar múltiplo de 3, menos a probabilidade de dar par e múltiplo de 3, que é a interseção. Ok? Probabilidade de dar par, nós temos 1, 2, 3 pares, aqui que já foi calculado, 3 sobre 6. E dar múltiplo de 3, temos o 3 e o 6, 2, um total de 6. E de dar par e múltiplo de 3, aqui é a interseção, que é que se repete tanto nesse conjunto quanto nesse. Os pares são 2, 4 e 6, os múltiplos de 3 são 3 e 6. Esse cara está se repetindo, a gente tem um elemento no total de 6 que se repete. Então seria 3 sextos mais 2 sextos menos 1 sexto. 3 mais 2, 5, 5 menos 1, 4. 4 sextos. Coincidência, né? Também vai dar 66,6%. Ok? Basicamente é isso, pessoal, que eu estou falando para vocês. Então, paramos aqui e volto já para resolver exercícios com vocês, tá? Bons estudos.